Atenção, temos ótimas notícias na revisão da vida toda, tema 1102 no STF. Então já se inscreva no canal para não perder tempo, eu já vou colocar na tela direto, pessoal. São duas ótimas notícias. Tá preparado? Então acalma o seu coração, vai dar tudo certo. Pessoal, a primeira é o seguinte, olha aqui, ó. Calendário de julgamento publicado no Diário de Justiça Eletrônico. O que é isso aqui? Do dia 22 de janeiro. Agora está oficialmente publicado o calendário de justiça eletrônico com a pauta. Porque antes estava previsto o julgamento para 1º de fevereiro. E agora está confirmado, meus amigos, é isso mesmo. Ué, doutor, mas eu já sabia que ia ser 1º de fevereiro. Eu sei que você sabia. Eu fui um dos primeiros a trazer o vídeo aqui mostrando a data no final do ano passado, você lembra? Só que sou advogado há mais de 12 anos. Eu já vi inúmeros processos serem alterados de pauta de julgamento. Imagina você quer chegar lá na frente do STF dia 1º, você comprou sua passagem de avião ou de ônibus, você já pediu aí para um tio, para um parente te hospedar, e aí a data é alterada, né? Esse seria ainda um dos problemas. O maior problema é justamente todos aposentados e ter que esperar mais ainda para esse julgamento. Então, a primeira ótima notícia é que sim, meus amigos, pode comemorar porque está confirmado dia 1º de fevereiro a vitória dos aposentados. A vitória, doutor? Mas eles não estão vendo ainda que esse negócio não está decidindo aí? Eu não tenho dúvidas da vitória dos aposentados. Eu tenho fé, eu tenho esperança e, principalmente, eu tenho certeza que o STF vai garantir o princípio da segurança jurídica. Afinal, dia 1º de dezembro de 2022, tivemos a vitória no mérito. E você já sabe que os embargos de declaração não podem alterar dessa forma o mérito, especialmente com o fundamento que o INSS e o ministro Cristiano Zanin querem utilizar. Mas sobre isso eu vou falar também a partir de agora, partindo para a nossa segunda ótima notícia, beleza? E sem perder tempo, não podemos deixar sempre de agradecer, eu quero trazer um minutinho de paz para o seu dia. Como ribeiros de águas, assim é o coração do rei, na mão do Senhor, que o inclina a todo o seu querer. Todo o caminho do homem é reto aos seus olhos, mas o Senhor sonda os corações. Fazer justiça e juízo é mais aceitável ao Senhor do que sacrifício. Os olhos altivos, o coração orgulhoso, a lavoura dos ímpios é pecado. Os pensamentos do diligente tendem só para a abundância, porém os de todo apressado tão somente para a pobreza. Trabalhar com língua falsa para juntar tesouros é vaidade que conduz aqueles que buscam a morte. As rapinas dos ímpios os destruirão, porquanto se recusam a fazer justiça. O caminho do homem é todo perverso e estranho, porém a obra do homem puro é reta. É melhor morar num canto de telhado do que ter como companheira em casa ampla uma mulher briguenta. A alma do ímpio deseja o mal. O seu próximo não agrada aos seus olhos. Quando o escarnecedor é castigado, o simples torna-se sábio. E o sábio, quando é instruído, recebe o conhecimento. O justo considera com prudência a casa do ímpio, mas Deus destrói os ímpios por causa dos seus males. O que tapa o seu ouvido ao clamor do pobre, ele mesmo também clamará, e não será ouvido. O presente dado em segredo aplaca a ira, e a dádiva no regaço põe fim à maior indignação. O fazer justiça é alegria para o justo, mas destruição para os que praticam a iniquidade. O homem que anda desviado do caminho do entendimento, na congregação dos mortos repousará. O que ama os prazeres padecerá necessidade. O que ama o vinho e o azeite nunca enriquecerá. O resgate do justo é o ímpio, o do honrado é perverso. É melhor morar numa terra deserta do que com mulher rixosa e irritadiça. Tesouro desejável e azeite há na casa do sábio, mas o homem insensato os esgota. O que segue a justiça e a beneficência achará a vida, justiça e a honra. O sábio escala a cidade do poderoso e derruba a força da sua confiança.
O que guarda a sua boca e sua língua, guarda a sua alma das angústias. O soberbo e presumido, zombador é o seu nome, trata com indignação e soberba. O desejo do preguiçoso o mata, porque as suas mãos recusam trabalhar. O cobiçoso cobiça o dia todo, mas o justo dá e nada retém. O sacrifício dos ímpios já é abominação, quanto mais oferecendo com má intenção. A falsa testemunha perecerá, porém o homem que dá ouvidos falará sempre. O homem ímpio endurece o seu rosto, mas o reto considera o seu caminho. Não há sabedoria, nem inteligência, nem conselho contra o Senhor. Prepara-se o cavalo para o dia da batalha, porém do Senhor vem a vitória. Comente amém para o provérbio 21. Um minutinho de paz no seu dia. É isso mesmo, pessoal. Então, se você não acredita aqui, ó, digita assim, STF pauta de julgamento. Você mesmo pode digitar aí no Google, no seu buscador. Aí vai clicar aqui no primeiro link, que é do próprio STF, né? Ó, esse aqui é o site do STF, para quem não conhece. A gente vai para baixo aqui. Aí vai estar primeiro janeiro, então você tem que mudar aqui para fevereiro, que é o que a gente quer. Ó, julgamento presencial fevereiro 2024, né? Aí quinta-feira, dia 1, tá aqui. Esse primeiro processo tá aqui, ó. Ele mostra, né, o tema do processo. Será que o idoso acima de 70 anos tem que casar com regime de separação de bens obrigatória? O idoso pega lá uma mulher mais nova ou uma idosa acha um homem mais novo que lhe trata bem e quer casar dividindo os bens. Será que ela pode compartilhar, fazer a comunhão de bens ou tem que dividir? Ah, doutor, eu sei lá, cada um que se vire com sua vida. Eu também acho, mas o STF colocou aqui no mesmo dia da revisão da vida toda, que é o recurso extraordinário, 1.276.977. Então são dois julgamentos sobre idosos, mas um afeta o Brasil inteiro. O outro tem a sua relevância. Ai, nossa, acima de 70 anos tem que casar. Mas quantas pessoas estão casando também acima de 70 anos com alguém mais novo, entendeu? Isso aí é interesse. Os filhos aí é que estão de olho, né? Os herdeiros aí é que não querem que o pai ou a mãe case com alguém de novo, possa ser feliz novamente. Tem a sua relevância, mas não acima da revisão da vida toda. Doutor, mas eu estou vendo outros dois processos, isso aqui são duas ADIs, isso aqui, sinceramente, pessoal, ó, segundos embargos de declaração e terceiros embargos de declaração. Para você ver que embargo de declaração vai longe, né? A gente está só no primeiro embargo de declaração da revisão da vida toda. Pode acabar por aí? Pode, e a gente confia que sim, porque a decisão ela já está indo para plenário. Se fosse lá no plenário virtual, essa confusão toda poderia gerar segundos embargos de declaração, terceiros embargos de declaração. Mas como vai ter a discussão no plenário físico, aí toda a comunidade jurídica especializada, professores, advogados, inclusive magistrados que falam sobre o tema, estão realmente confiantes que dia 1º vai terminar tudo, beleza? Claro que aí tem que depois ter a publicação do acórdão e trânsito em julgado, mas isso é um caminho natural do processo. Não vai ter mais discussões. É o que a comunidade jurídica acredita e eu estou compartilhando também, eu estou junto dessa tese, beleza? Show de bola, olha, várias informações aqui em poucos minutos de vídeo aqui. Bom, doutor, mas esse aqui está em cima da revisão da vida toda, e agora? Bom, pessoal, fica tranquilo, isso aqui não é a ordem, tá? Isso aqui não é a ordem de nada aqui. Agora, outra coisa que você precisa ter atenção, pessoal, é que a sessão solene do início do ano judiciário vai começar às 14 horas. Só que a sessão mesmo vai começar às 16 horas, às 4 horas, depois do intervalo. Então, o que eu quero chamar atenção também? Como que vai ser lá no dia? Eu já vou falar a segunda ótima notícia. Como que vai ser lá no dia? Se já começar a discussão da revisão da vida toda, para mim, já é uma vitória. Se o ministro Barroso quiser colocar o processo que ele é relator, querendo discutir primeiro esse outro processo aqui, aí, ao meu ver, não estará começando bem o ano. Então, assim, a sessão solene, vai ter discurso, vamos falar sobre esse ano,
as metas e os objetivos e tal, tal, tal. Isso aí é normal, gente. Isso aí não tem nem como querer tirar isso aí. Teve sessão solene para encerrar o ano, tem sessão solene para começar. Então, das 14 às 16 horas, esquece, meus amigos. Não vai ter nada. Não vai ter nada de revisão da vida toda. Fica tranquilo. O que você precisa ligar aí é a partir das 16 horas. E aí sim, isso sim é uma incógnita, tá? Pode ter uma reviravolta e querer falar que, nossa, vamos julgar se o idoso acima de 70 anos pode casar, ele tem que dividir os bens ou não tem. Ah, pelo amor de Deus, gente. É importante essa decisão? É importante, principalmente para os herdeiros, sucessores que estão de olho aí na herança, né? Em vez de trabalhar, fica aí de olho na herança. Mas beleza, o que eu quero saber aqui é da revisão da vida toda, meus amigos. Então, ministro Barroso, não caia nessa não. Abra mão aí, ó. Eu sei que o senhor é relator do processo aí do casamento dos idosos, acima de 70 anos, com alguém mais jovem, mas ó, vamos julgar essa revisão da vida toda. Isso sim é começar bem o ano, isso sim é encerrar essa discussão de uma vez por todas e depois, meu amigo, aí julga lá o que você quiser. Doutor, e se não terminar na própria quinta-feira, se não terminar no dia 1º de fevereiro? O que pode acontecer é jogar para o dia 7, por que não joga para a próxima sexta-feira ou segunda-feira? Não. Pessoal, plenário físico é quarta e quinta-feira. Quarta e quinta-feira. Então, guarda isso. Sexta, sábado, domingo, segunda, terça, esquece. É quarta e quinta. Ok. Tá bom, doutor, entendi. Então, quinta-feira, dia 1. Se não terminar dia 1, porque você está vendo que vai começar às 16 horas, né? Jogaria para o dia 7, quarta-feira. Só que, ó, dia 7 já tem um monte de processo, não tem? Você fala, lascou. Se não julgar na quinta-feira, então lascou. Calma, pessoal, porque o ministro Barroso já colocou a observação. A sessão também será composta por processos remanescentes de 1º de fevereiro de 2024. Então, acalma o seu coração. Se não terminar no dia 1º de fevereiro, pode acontecer, tá? Pode acontecer. A própria revisão da vida toda, lembra quando teve sustentação oral? Ela atravessou o julgamento mais de um dia. Então, calma. Acalma seu coração. E como que a gente se acalma? Com informação. Então, se não terminar dia 1º, pode ser, pode ser que venha aqui para o dia 7 de fevereiro. Isso não é tapetão, isso não é virada de mesa. Eu estou já te acalmando porque isso é uma possibilidade. E, sinceramente, pessoal, eu sempre defendi, é melhor discutir tudo certinho e julgar de acordo com o direito, de acordo com a Constituição, de acordo com a lei, de acordo com o que o próprio STJ e o próprio STF já decidiram. É melhor julgar com calma, ir até a quarta-feira, mas julgar de acordo com direitos aposentados, do que querer julgar tudo na quinta-feira, atropelar, falar que o Zanin tá certo e acabar por aí, retornar processo para STJ ou limitar atrasados desde dezembro de 2022? Vocês estão entendendo? É melhor ter calma do que uma decisão apressada. Eu acabei de ler no Provérbios aí, né? Que apressa, então beleza. Então você já sabe disso. Ok. Doutor, entendi. É realmente uma ótima notícia que esteja confirmado. Eu já sabia que era de 1º de fevereiro, mas antes estava previsto, agora está confirmado. Show. Esse ponto está encerrado. Sobre o processo retornar para o STJ, postei um vídeo ainda hoje, né? Hoje mais cedo. Depois assiste lá, por que não vai retornar para o STJ. Ok. Doutor, qual que é a segunda ótima notícia? A primeira eu já fiquei feliz. Confirmou para o dia 1º, para mim tá bom. O que vai acontecer lá, aí não é o doutor Nakamura que está controlando a pauta do STF, né? Então, assim, eu estou fazendo o que está nas minhas mãos, gente. E isso aqui é realmente para comemorar, né? Sou pós-graduado, especialista em Direito Constitucional, entre outras pós-graduações, atuação há 12 anos como advogado. Então, realmente, a gente tem que comemorar sim que está confirmado para o dia 1º. E só foi confirmado, lembra, aqui, ó, na data do dia 22 de janeiro. E isso sim é que houve a confirmação. Agora, deixa eu tomar um golinho de água para a gente ir para a nossa segunda ótima notícia. E essa sim, essa você vai. Eu não vou falar pra você abrir o champanhe ainda, não. Não faça isso, não. Não comemora antes do árbitro apitar o final do jogo. Mas olha aí. Tô tomando tereré aqui muito,
muito comum no sul e no Mato Grosso, né, gente? Esse aqui é gelado, não é o chimarrão quente. Aí já dá um fôlego aqui pra gente. Pessoal, o Instituto de Estudos Previdenciários IEPREV e agora juntou, pessoal, os dois institutos, o Instituto de Estudos Previdenciários e o Instituto Brasileiro de Direito Previdenciário na qualidade de amicus curiae. Por quê? Porque eles podem protocolar no processo. Não adianta sair atravessando petição, isso só atrasa o processo. Agora, eles podem protocolar e a petição deles é levada em consideração pelos ministros. E isso é bacana, isso é bacana. Por quê? Porque eles falam aqui, ó, que se continuar do jeito que está, isso pode impor grave estado de insegurança jurídica processual e gerar um precedente desestabilizador das decisões da Suprema Corte Brasileira. Ou seja, se o STF for na linha do que o INSS está pedindo, aí qualquer decisão do STF pode ser quebrada. Ué, por quê? O STF já decidiu a favor lá em dezembro de 2022. Se mudar agora nos embargos de declaração, aí, meu amigo, aí abriu a porteira para a insegurança jurídica. E não é isso que a gente quer para o nosso país. A gente quer que o nosso país cresça e principalmente que o aposentado tenha o que ele recebeu, não é verdade? Vem comigo. O excelentíssimo ministro Cristiano Zanin propõe a rediscussão do mérito em sede de embargos, pretendendo provocar a nulidade do acórdão, cujo mérito já está definido, falei para vocês, com consequente remessa dos autos ao STJ para novo julgamento. A presente proposta de voto, indiretamente, revogaria não apenas a decisão do ministro Ricardo Lewandowski, seu predecessor, ou seja, quando o predecessor já votou, o sucessor ele não pode votar. Ele poderia se manifestar no máximo, forçando muita barra, sobre os atrasados, o Zanin. Só poderia se manifestar sobre os atrasados, mas isso você fazendo assim um elástico jurídico, assim, querendo ampliar muito ali, mas o certo é que ele nem poderia votar, tá, pessoal? Vou falar bem a verdade. Desculpa eu falar a verdade aqui para vocês, mas eu tenho que falar. Muito bem. Aí tem o artigo 134 do Regimento Interno do STF. Se a gente não for seguir o Regimento Interno do STF, então para que existe esse negócio, não é verdade? Então vamos seguir, né, STF? O STF, ó, o que está aqui no Regimento Interno? Tem lá, o ministro que pedir vista dos autos, beleza e tal. Aí o parágrafo 1º. Ao voltar ao julgamento, serão computados os votos já proferidos pelos ministros, ainda que não compareçam ou hajam deixado o exercício do cargo. E tem lá a questão de ordem que o STF já decidiu, que o voto de ministro aposentado continua valendo, mesmo em caso de pedido de destaque, que é exatamente o caso aqui. O STF já decidiu. Então, tem regimento interno e tem decisão do STF. Vamos seguir, né, gente? Pois bem, o voto divergente apresentado pelo Zanin com uma suposta omissão, eu gostei dessa palavra, ó, suposta omissão, estão falando que teve omissão e não teve omissão coisa nenhuma, beleza, do ministro Ricardo Lewandowski, associado a uma questão definida no mérito, ofensa à cláusula de reserva de plenário. Nessa linha, ele reconheceu, né, e ele aderiu aos votos do ministro Gilmar Mendes, Luiz Fux, Luiz Roberto Barroso, Dias Toffoli e Nunes Marques, ou seja, nos embargos de declaração, o Zanin ele quer aderir aos votos que já houve no mérito. Ou seja, o Ricardo Lewandowski aqui, então, não, né, gente? Ele era só paisagem aqui? Não é assim que funciona, né, Zanin? Ocorre, contudo, que inexiste qualquer omissão. Por quê? Porque o ministro Ricardo Lewandowski ele acompanhou na integralidade o ministro Marco Aurélio, que foi o primeiro relator, e depois, posteriormente, acompanhou na integralidade o ministro Alexandre de Moraes, que foi o novo relator, quando o ministro Marco Aurélio se aposentou. Então, o voto vista propõe, né, uma alegada omissão de violação acerca do artigo 97 da Constituição, que é aquele: quando um tribunal, seja o STJ, STF, quando um tribunal for declarar a inconstitucionalidade de uma lei ou afastar a incidência de uma norma, né, ele for falar, essa lei é ruim, essa lei não está de acordo com a Constituição. Se o tribunal for falar isso, aí tem que ser ou o órgão especial do STJ ou o plenário do STF.
Mas o STJ, você já está careca de saber que ele não declarou inconstitucionalidade de nenhuma regra. Ele falou, ó, existem duas regras, o INSS vai ter que proceder com os dois cálculos, né, tanto só contribuições a partir de julho de 94 e também outro cálculo com as contribuições anteriores a 94. Tem gente que vai melhorar, tem gente que não vai melhorar. Ai, doutor, eu antes de 94 eu trabalhei só um ano e depois de 94 aí eu comecei a ganhar 2, 3 salários mínimos. Então, para você, revisão da vida toda não vai servir. Agora, para muitas pessoas, doutor, eu tenho 2, 3, 5 anos antes de 94. Tem gente que tem 20 anos, começou a trabalhar na década de 70, 80. Aí a revisão da vida toda vai servir, entenderam? Beleza. Dessa forma, olha isso aqui, pessoal. Impossibilidade de acolhimento de embargo de declaração em razão de suposta omissão vogal convergente. Jurisprudência do STF e STJ. Ninguém aqui está tirando ideia do chapéu, não, gente. É o próprio STF e STJ já decidiram assim. Olha só, o que os ministros aqui já decidiram, né? Ó, a orientação jurisprudencial do STF e STJ diz que, ó, não se verifica contradição, omissão ou obscuridade. Lembra, as hipóteses que cabe embargo de declaração. É o recurso que está sendo julgado. Contradição, omissão, obscuridade ou erro material. E não se verifica por força de comparação entre votos vogais. Nem mesmo se admite que eventual obscuridade, contradição ou omissão seja passível de reparo por meio de embargo de declaração. O que esse voto vogal aqui, né, pessoal? Ó, quando a gente vem aqui no site do STF na revisão da vida toda, a gente pode abrir aqui, ó, a sessão virtual, né, que já aconteceu, tá? Só para você entender que não teve omissão, não teve nada e nem pode ser corrigida. Se tivesse omissão, nem poderia ser corrigida. Aqui, ó, voto vogal, voto vogal. Isso aqui é já dos embargos, aí teve pedido de destaque. Quando a gente pega o julgamento do mérito, aí, ó, aí, o voto aqui do ministro Ricardo Lewandowski. Teve o voto dele. Não teve omissão. E aí, no voto dele, abre aqui, meu filho. Aí. Cumprimento Vossa Excelência, cumprimentos presentes, ele já começa. Eu vou reafirmar o voto que proferi no plenário virtual. E ele já acompanhou o ministro relator Marco Aurélio e o Alexandre de Moraes. Aí ele acrescenta outras informações, que eu não vou ler agora. E depois ele fala que, ó, igual a forma trazida pelo ministro Alexandre de Moraes, eu entendo que entre a norma de transição e a definitiva deve prevalecer a que revela um critério de cálculo mais benéfico ao segurado contribuinte. Então, novamente no final, reitero o voto, no sentido de negar provimento ao recurso extraordinário e até a posição do Procurador-Geral da República, ou seja, o Ministério Público Federal. O braço forte ali para corrigir as injustiças e defender os interesses da sociedade. Você vê aí, sempre que tem uma operação, né, o Ministério Público e tal, pegando bandido, pegando um monte de gente. É o Ministério Público, meu amigo. E o Ministério Público Federal, na pessoa do Procurador-Geral da República, defendeu os aposentados. Então o Ministério Público tá com os aposentados. Nunca se esqueça disso. Julgar contra os aposentados no dia 1º de fevereiro é julgar também contra o que foi pedido e defendido pelo Ministério Público Federal. Nunca se esqueçam disso, gente. Tem muita gente trabalhando a favor dos aposentados. Vocês não estão sozinhos. Vamos seguindo aqui. Então você já entendeu que teve o voto do ministro Ricardo Lewandowski. Ele reiterou 2 vezes para esse INSS entender que não teve omissão. Ok, beleza. Ai, doutor, tô ficando cansado. Gente, é dia 1º de fevereiro. Joga uma água aí, faz um café, pelo amor de Deus, gente. É seu dinheiro, cara. Ô, você tem 60, 80, 100 mil reais de atrasado. Larga a mão. Vamos junto. Tá acabando já, tá acabando. Que cansado o quê, rapaz? Ah, pelo amor de Deus. De fato, a omissão sanável mediante embargo de declaração é aquela verificada entre os fundamentos do voto que conduz os acórdãos, não nas motivações. Então, não há que se falar em nulidade do acórdão do STJ, visto que a intenção do ministro Zanin, olha a palavra utilizada. O que o ministro Zanin quer? Ele tem uma intenção por trás.
Vocês estão entendendo agora? Isso aqui já não é jurídico. Isso aqui já não é mais julgamento jurídico, gente. A intenção do ministro Zanin contraria frontalmente, ou bate de frente com a jurisprudência do próprio STF. Ou seja, o ministro Zanin acabou de virar ministro, né? Mais ou menos no meio do ano passado aí. Aí agora, né, ele quer sentar na janela e ele quer decidir contra vários ministros que, meu Deus, gente, Ricardo Lewandowski foi anos, mais de década de ministro do STF. Você acha mesmo que o ministro Ricardo Lewandowski ele não tem conhecimento jurídico? Você acha mesmo que ele deixaria um voto num dos julgamentos mais importantes da carreira dele com uma omissão assim? Ah, pelo amor de Deus, gente, é forçar a barra para cima do aposentado, pelo amor de Deus. Vedação. Proibição de rediscussão do tema em sede de embargos de declaração de temas já debatidos na causa. Pessoal, embargo de declaração serve para esclarecer, né? Por isso que é embargos de declaração, para declarar. Quando a gente aprende isso na faculdade, o professor ele até chama o embargo de declaração de recursinho. Porque ele não é um recurso propriamente dito, ele é só para ajustar a decisão. Então, contradição. Ah, falou uma coisa, decidiu outra. Não. Omissão, deixou de se manifestar sobre algum ponto que foi pedido? Também não teve. Obscuridade, algum ponto não ficou muito claro? Está sendo esclarecida a questão dos atrasados. Talvez seria esse ponto, mas já está sendo esclarecido aqui. Já vai ser decidido dia 1º. Então, também não. E erro material, um erro de digitação, algum, né? Não tem, pessoal, não cabe os embargos aqui. Mas vamos lá. Ainda que se pudesse acolher a possibilidade de possível omissão de voto vogal no tocante à vulneração da cláusula de reserva de plenário, ou seja, pessoal, nem pode analisar se teve omissão ou não no ministro Ricardo Lewandowski. E não teve, mas nem pode analisar nos embargos de declaração. A STF já decidiu isso. Mas vamos lá, vamos dar uma colherzinha de chá para o INSS. Ainda que se pudesse fazer esse exame, também é sólida a orientação de que não há omissão no voto vogal que se declara de acordo com o relator, embora manifesta-se convergentemente quanto ao objeto central da controvérsia e não se pronuncie expressamente sobre as demais questões. Ah, doutor, aí esse juridiquês aí quebrou minha cabeça aqui. Explica aí. É o seguinte, pessoal. O que você pode votar? O relator, ele apresenta o relatório, ele é o primeiro a votar, certo? Ok. Foi o Marco Aurélio, depois foi o Alexandre de Moraes. Mas beleza, ó, é assim que funciona. Relator, senhores colegas, hoje vamos julgar essa causa que fala disso, disso e disso, e meu voto é assim, assim, assim. Ok. Aí o ministro mais novo da corte é o primeiro a votar depois do relator. E assim por diante, até chegar ao mais antigo. Ok. Quando vai julgando, primeiro é o relator, né? Então você pode acompanhar o relator. Ah, gostei, concordo. Acompanha o relator sem ressalvas. Foi o que o ministro Ricardo Lewandowski fez. Você pode acompanhar o relator, mas com ressalvas. Por exemplo, concordo com o ministro Marco Aurélio e o Alexandre de Moraes, mas neste ponto eu não concordo. Então você acompanhou com ressalvas. Não foi o que o ministro Ricardo Lewandowski fez. Aí eu apresento uma divergência. O Nunes Marques, por exemplo, ele apresentou uma divergência. Ele foi a favor do INSS. E você pode concordar com a divergência apresentada. Essas são as formas de voto. Porque se você não. E você pode inaugurar uma nova divergência, né? Igual nos embargos teve Moraes votando sem limitação de atrasados, a Rosa Weber votou pela limitação de atrasados desde dezembro de 2019, e o Zanin querendo tacar. Vocês viram o que aconteceu, né? E o Zanin querendo acabar com tudo aí. O voto do Zanin, pessoal, para quem ainda não se ligou nisso, ele mesmo fala que essa alegada violação ao artigo 97, que não podia ser a primeira sessão da STJ, tinha que ser o órgão especial. Essa discussão já foi amplamente debatida no julgamento do tema. Então, se já foi julgado, já foi decidido, não pode decidir nos embargos. Por quê? Embargos é quando houve omissão. Então, quando houve omissão, se o STF não tivesse discutido isso, aí beleza, gente.
Mas até o Marco Aurélio lá atrás, ele já tinha votado contra. O Alexandre de Moraes também fez um texto ali de vários parágrafos. Eu já li aqui o voto dele, já fez um texto de vários parágrafos. Gente, já foi discutido. E mesmo que fosse discutir, nem pode discutir, mas mesmo que fosse, olha né, a forçação de barra do INSS. Mas vamos lá. Mesmo que pudesse discutir isso, teria aqui ausência de violação à regra do plenário. Não teve violação, não teve declaração de inconstitucionalidade, pessoal. Né? Essa regra da revisão da vida toda é uma regra já comum do direito previdenciário, que faculta, que permite, possibilita ao beneficiário, a você, escolher a regra mais favorável no cálculo dos benefícios quando vigentes. Então, muita gente se aposentou e você cumpriu vários requisitos. Às vezes você tinha aposentadoria por tempo de contribuição, mas você também tinha direito à aposentadoria por idade. Aí você tinha direito à regra de transição, você também tinha direito à regra definitiva. O que o INSS tinha que ter feito? Feito os cálculos de todas as formas de aposentadoria que você cumpre os requisitos, e aí você pode escolher a melhor forma. Mas eu te pergunto, quando você chegou lá com os documentos do INSS, o servidor do INSS, ele virou para o senhor e para a senhora, ele falou, o senhor tem a regra 1, regra 2, regra 3, o senhor pode escolher a regra aqui. Isso aconteceu? Não. Com certeza não. Você entregou os documentos, recebeu uma carta de concessão, opa, meu benefício foi deferido. E você nem sabia que tinham te passado para trás. Pois é. E aí, né, o tema 334, direito ao melhor benefício, desde 2013, o STF já bateu o martelo, cumpriu os requisitos, pode escolher o cálculo mais favorável. E, ao contrário do que se pretende fazer crer, a regra do artigo 3º da Lei 9.876 de 99, né, que teve a regra transição e regra definitiva, ela continua válida. E, na maioria dos casos, é até mais benéfica, para mais de 90% dos segurados. Opa! Muita gente tem direito à revisão da vida toda e ainda não entrou, hein? O WhatsApp tá aí, a gente vai protocolar até dia 1º, tá? Dos nossos clientes, quem quiser, a gente garante o protocolo até o dia 1º para você não ficar de fora. Entre em contato no WhatsApp, 44998683378, vai falar com a doutora Geise, já vai atrás aí extrato previdenciário CNIS, carta de concessão, se tiver fotos da carteira de trabalho, das páginas dos reajustes e dos vínculos. Se tiver, vai já... Mas a doutora Geise vai te ajudar com passo a passo para conseguir esses documentos também, tá? Fica tranquilo. Show de bola. Tô entendendo, doutor. Tô entendendo. Sobre qualquer aspecto que eu veja, não tem como, né? E aí, no caso em questão, o acórdão recorrido, o STJ, ele decidiu não aplicar a regra de transição, optando pela aplicação na regra definitiva quando o cálculo for mais favorável. Você já está cansado de saber disso. Ele não afastou uma regra, ele trouxe as duas regras e falou, quando o cálculo for mais favorável, escolhe uma das duas. Pronto. Não teve declaração de inconstitucionalidade, não se aplica o artigo 97. É uma possibilidade de opção. Mas está difícil, né? Então, remeter os autos ao STJ, agora nos embargos, justamente no desfecho do tema, se fosse voltar lá em junho de 2020, aí subiu para o STF, e o STF, opa, tem que voltar para o STJ, a gente já não concordaria, mas seria diferente. Agora, 3 anos e meio depois desse processo subir para o STF, agora apenas acarreta imensuráveis prejuízos aos segurados. E muitos acabaram falecendo já durante a tramitação do feito, além de impor grave estado de insegurança jurídica e gerar precedente desestabilizador das decisões. O ministro Ricardo Lewandowski seguiu na integralidade, sem ressalvas, não houve omissão. Tanto é, isso aqui eu fico feliz. Não estou dizendo que eles pegaram do meu vídeo nem nada, não. Eu só estou dizendo que um olhar atento percebeu isso. E eu pude trazer, no mesmo dia da decisão, no mesmo dia do voto do Zanin, eu trouxe essa observação. Não estou falando que eles pegaram de mim, não. Estou falando que nós chegamos à mesma conclusão e eu cheguei nessa conclusão no mesmo dia. Por isso que eu fico feliz de trazer informação aqui para você, aposentado e pensionista. O ministro Luiz Fux, né? Ele só acompanhou o voto.
E aí ele ainda falou, em respeito a dele, o ministro Luiz Fux, ele acompanhou o Nunes Marques, mas mesmo assim ele falou, em respeito à delicadeza do tema, por versar sobre grupo vulnerável e hipossuficiente, e também a celeridade, ele falou para desconsiderar qualquer suposta ofensa à cláusula de reserva de plenário que pudesse ter ocorrido. Então, o que está falando aqui? Por ter ocupado a cadeira recentemente, o ministro Cristiano Zanin não teve tempo hábil para assistir na íntegra o julgamento presencial do tema, pois, do contrário, jamais teria acompanhado o ministro Luiz Fux sob o fundamento apresentado. Ou seja, o Zanin, ele acompanhou o Fux, só que o próprio Fux falou: gente, mesmo que teve alguma ofensa à cláusula de reserva de plenário, o processo já está aqui no STF, o processo trata de grupo vulnerável, de aposentado, vamos julgar isso aqui. E o Fux, ele acabou julgando contra o pedido dos aposentados, ele acompanhou o INSS, acompanhou o Nunes Marques. Mas mesmo quem julgou contra o pedido dos aposentados, que é o Fux, falou: não, gente, é que cláusula de reserva disciplinária? Não, vamos julgar isso aqui, vamos julgar isso aqui. Vocês estão entendendo? Então, assim, aí o Fux merece os nossos parabéns. Ele não se deixou contaminar pela visão dele. Tudo bem, votou contra. Aí não merece os nossos parabéns. Mas, sabe, quando você consegue afastar a sua paixão, assim, você consegue olhar aqui e falar: não, cláusula de reserva de plenário, não. Ele pode até ter visto outra forma, né, mas beleza. E vamos seguindo aqui. O ministro Alexandre de Moraes também, ele transcreveu, inclusive, o acompanhamento aqui do ministro Ricardo Lewandowski. O Alexandre de Moraes vai dar uma aula, pessoal. Eu já trouxe aqui o voto do Alexandre de Moraes, não vou ler esse trecho, mas ele fala que não teve, o Ricardo Lewandowski acompanhou na integralidade. E aqui fica legal. Resolução 642 de 2019 do STF. Como que os ministros podem votar? As opções de voto serão as seguintes. Isso aqui é o STF que decidiu na sua resolução. Primeiro, acompanhe o relator. Relator votou, acompanhe o relator. Segundo, acompanhe o relator com ressalva de entendimento. Tem um ponto que eu não concordo. Tá. Divirjo do relator ou acompanho a divergência. Pronto. Ou você tá com o relator, ou você tá com o relator, mas algum ponto você não concordou tudo, ou você apresenta uma divergência, igual o Nunes Marques lá atrás, e você acompanha a divergência. Pronto. Inclusive, né, teve ministro que só acompanhou a divergência e também não se manifestou sob cláusula de reserva de plenário. Isso eu trouxe também no dia do voto do Zanin. Ué, é dois pesos, duas medidas? Quando o Ricardo Lewandowski acompanha, aí quer falar que teve omissão. Aí quando os outros ministros acompanham o Nunes Marques, aí quer falar que não teve omissão. Ué, mas peraí. É dois pesos, duas medidas? Não é assim que funciona, né, gente? Então, os embargos de declaração não constituem meio hábil para a reforma do julgado, para mudar o julgado, sendo cabíveis somente quando houver no acórdão omissão, contradição, obscuridade, erro material, o que comprovadamente não ocorre no presente caso. Então, rediscutir agora vai contra o que o STF já julgou. Olha aí, julgado aqui em 2021, né, não se prestam os embargos declaratórios para rediscutir a matéria com o objetivo único de obtenção de um efeito infringente, para fazer valer uma tese amplamente debatida e que, no entanto, restou vencida no plenário. Relator ministro Edson Fachin. Sempre a favor dos aposentados, pessoal. O STF já decidiu. Os embargos de declaração não servem para rediscutir algo que já foi discutido no plenário. Segunda, mais uma decisão aqui do STF. Não houve situação de afastamento de lei ou de ato normativo com base em fundamento constitucional, caracterizada a situação de mera interpretação de norma infraconstitucional. Ou seja, o Alexandre de Moraes ele falou, o STJ, ele não afastou, ele só interpretou. Ele não declarou inconstitucionalidade. Nesse processo aqui, o relator foi o André Mendonça. E mais uma decisão aqui do STF para não ter dúvida, né? A jurisprudência do STF é firme no sentido de que não há violação ao princípio da reserva de plenário, não há violação ao artigo 97 da Constituição, quando o acórdão apenas interpreta
uma norma sem declará-la inconstitucional ou afastar sua aplicação, é isso que o STJ fez. E nesse caso o relator foi aqui, ó, primeira turma, relator ministro Barroso. Desde 2018 já julgando assim. E vamos além. Em 2010 também já teve julgamento assim de relatoria da ministra Carmen Lúcia. A simples ausência de aplicação de uma norma jurídica não caracteriza violação à cláusula de reserva de plenário. Ai, ai, difícil. Agora vamos para o mais importante. Você já entendeu. Não vai voltar para o STJ, não tem como rediscutir o voto do ministro Ricardo Lewandowski, você já entendeu isso. Eu sei que você está cansado. Mas bora, gente, bora, tá acabando. Vamos. Daqui uns dias a gente já vai estar comemorando a vitória. Tenha fé, mas continua acompanhando. Agora os atrasados. Os atrasados. O dinheiro do aposentado. Impossibilidade de modulação por overruling. Meu Deus, doutor, overruling. Começou a falar inglês aqui, calma, é uma reversão. Olha, em métodos de modulação, principalmente em overruling, conferir efeitos prospectivos, né? Falar assim, ó, os aposentados ganharam a revisão da vida toda, só que essa decisão tem limites de tempo. Eu quero limitar os atrasados, quero, né? Então, dessa forma, o que já foi julgado não vai poder atingir situações passadas que prejudique o direito adquirido, o ato jurídico perfeito, a coisa julgada está aqui na Constituição Federal e na Lei de Introdução de Normas ao Direito Brasileiro, que é vigente até hoje, para quem não sabe. Então, ao alterar a interpretação de uma norma com a atribuição de outro sentido, é compreensível que o tribunal naturalmente regule o precedente moderno, atribuindo eficácia futura. Só que o que ele faz? Ele faz a ressalva do direito adquirido, o ato jurídico perfeito, a coisa julgada. Por isso que em tantas vezes que o STF fez modulação de efeitos, ele fez a ressalva de quem já entrou com a ação. E aí, né, objetivando contornar alguns problemas práticos, a nata processualista sugere que a nova regra constante do precedente considere como marco divisório as causas de pedir surgidas até a data do precedente. Esse foi o entendimento da Rosa Weber no final do ano. Ela antecipou o voto. Essa técnica modulatória enseja a interpretação de postulados. Então, os tribunais superiores poderão, se realmente for o caso de overruling, com uma análise da situação jurisprudencial anterior, né, fazer essa modulação. Seria um overruling infraconstitucional. Nesse caso, havendo precedentes pacíficos sobre o tema, será necessário perscrutar o alcance do novo juízo, como a decisão reformadora. Eu já vou explicar tudo, calma. Objetivando determinar os impactos que vai ter em relação aos precedentes antigos. E aí, você se pergunta, tá, mas antes da decisão do STJ, como que a justiça se posicionava? Porque isso faz diferença na modulação de efeitos. Porque se antes de dezembro de 2019 a justiça falasse tá tudo bem não incluir as contribuições anteriores 94, aí o INSS ganha um argumento muito forte para limitar os atrasados. Porque ele vai falar que ele estava amparado nas decisões. Só que no caso em tela, né, a preferência para decidir sobre uma modulação fundamentada no Código de Processo Civil seria do STJ, cujo precedente foi supostamente alterado. E aí a revisão da vida toda, na verdade, pessoal, é uma mera reafirmação do direito ao melhor benefício, que foi um tema 334 do STF. Então, está desde 2013. Desde 2013. E tal interpretação é corroborada no votos dos próprios ministros. Olha aqui, o ministro Marco Aurélio falou: o Supremo, no julgamento do recurso extraordinário, acordam por mim redigido. Mais uma vez. O Marco Aurélio, gente, ó, que pena que ele se aposentou, porque olha o defensor dos aposentados. Em 2013, ele foi o relator de um dos maiores julgamentos da história a favor dos aposentados, que é o direito ao melhor benefício. Que você cumprindo mais de uma regra, você pode escolher o melhor benefício.
e depois o relator da revisão da vida toda. Então, nossas palmas aqui ao ministro Marco Aurélio, muitas vezes não é reconhecido, tá? Depois que a gente se aposenta, aí ninguém lembra da gente, né? Você sabe disso, aposentado e aposentado. Mas então a gente precisa saber reconhecer, sim. Ministro Marco Aurélio, olha, atuação impecável no direito dos aposentados. E também o ministro Alexandre de Moraes citou também o tema 334, direito ao melhor benefício de 2013. Agora, vamos lá. Agora sim, eu vou fazer uma pergunta super difícil aqui. Pessoal, 2013 é antes ou depois de 2019? Nossa senhora, que pergunta difícil, né? O INSS, você sabe responder? 2013, direito ao melhor benefício do STF, é antes ou depois do julgamento do STJ de 2019? Óbvio, é antes. Então, desde 2013, o STF já falava que o INSS não podia fazer o que estava fazendo. Então, como que o INSS quer falar que, ai, nossa, em 2019 o STJ mudou tudo, mudou a jurisprudência? Não. Desde 2013, o segurado já tinha direito ao melhor benefício. Tanto é que a revisão da vida toda surgiu nessa época. Os primeiros processos. Por quê? Porque direito ao melhor benefício, cumpriu requisitos, tem direito ao melhor cálculo. Revisão da vida toda surgiu daí. Por isso que os ministros citaram esse julgamento. Então, não pode ter modulação de efeito, gente. Não pode. Doutor, quando que pode ter modulação de efeitos? Só para eu entender. Pessoal, pode ter modulação de efeitos quando há declaração de inconstitucionalidade, e a gente já viu que não houve, e pode ter modulação de efeitos quando há uma mudança na jurisprudência. Porque isso é razões de segurança jurídica. Então, por exemplo, se, vamos supor, tá, não aconteceu, mas toda a justiça brasileira julgasse que o segurado não pode incluir suas contribuições anteriores a 94. E só a partir de dezembro de 2019 o STJ tivesse julgado isso, vamos supor, aí poderia limitar os atrasados. Por quê? Porque até então o INSS estaria pautado em decisões judiciais. Aí, beleza, aí até uma questão de segurança jurídica, uma questão, beleza, entendi. Mas não tinha essa decisão, pelo contrário. Os aposentados é que já estavam sendo prejudicados desde sempre e desde 2013 o STF já tinha decidido direito ao melhor benefício. Então não pode nem ter modulação de efeitos, não pode limitar os atrasados. Tô falando que não vai ter limitação dos atrasados, tô falando que não vai ter modulação de efeitos. A gente tem que ver dia primeiro, mas a gente está vendo por A mais B que não pode ter. É uma pena que o ministro Marco Aurélio já tenha se aposentado, porque senão ele ia falar isso. Ele foi o relator, gente, em 2013 também. Ah, meu Deus. Teve o julgamento aqui, né? Inclusive que o relator foi o ministro Gilmar Mendes. Ele fala o seguinte, acolher o pedido de modulação do jeito que foi apresentado pelos embargos de declaração significaria inverter o resultado do julgamento do mérito. Então, teve um julgamento aqui que foi pedido modulação de efeitos nos embargos de declaração e aí o ministro Gilmar Mendes falou, não, mas peraí, quem saiu derrotado teria saído vitorioso se a gente fizesse modulação de efeitos. É a mesma coisa aqui no INSS, né? O INSS perde o processo. Mas se conseguir emplacar essa modulação limitando atrasados, ele vai sair vitorioso, ele vai deixar de pagar o que ele tinha que pagar. E o direito ao melhor benefício é um corolário do direito adquirido e do tempus rege actum, né? O tempo rege o ato, as leis da época regem o ato. O verdadeiro perigo reside, portanto, no uso inadequado dos métodos de modulação para violar direito adquirido, indo de encontro ao que estabelece a Constituição Federal. Importante asseverar que a criação de um precedente dessa natureza, em desfavor de hipossuficientes e minorias, possui o condom de provocar imenso retrocesso social. Julgar agora contra o aposentado, isso é um retrocesso social. Dessa forma, pessoal, o relator dos autos, ministro Alexandre de Moraes, ele se atentou no seu voto dos embargos à limitação do que pode ou não pode ser mitigado na modulação dos efeitos. Então, o Alexandre de Moraes, ele já antecipando essa discussão,
ele fala que, por exemplo, né, não se pode modular questões de prescrição e decadência. Porque são regras infraconstitucionais. É o STJ que decide regra infraconstitucional. Doutor, e prescrição e decadência? Que eu estou preocupado com a prescrição e decadência. O que o ministro Alexandre de Moraes falou? Ele falou: caberá às instâncias de origem analisar, no caso concreto, a ocorrência da prescrição ou decadência à luz da legislação infraconstitucional. Então tem que, ou seja, né, em outras palavras, é entrar com o processo e é o juiz de primeiro grau. Aí da sua comarca, é ele que vai falar sobre prescrição e decadência. Não é, o STF falou, não é a gente, porque isso é matéria infraconstitucional, abaixo da Constituição. Lei federal, qualquer lei é abaixo. O STF julga ofensas à Constituição. A Constituição está aqui, todas as outras leis, portarias, regimentos, resoluções, está tudo abaixo da Constituição. E aí cabe até o STJ. Vocês entenderam? Por isso que eu digo, né? Tem gente que acha, para que serve o STJ se tudo o STF vai mudar depois? Serve para muita coisa, porque o STJ é o guardião de todas as leis abaixo da Constituição. E o STF é o guardião da Constituição, entendeu? Existe uma diferença. Por isso que o ministro Alexandre de Moraes, em razão da segurança jurídica, ele quer falar, ele quer separar as coisas. Senão, o seu argumento está certo. Fala, não, mas peraí, o STF pode decidir sobre tudo? E o ministro Alexandre de Moraes falou, não, a gente tem que nos colocar aqui na nossa posição. A gente julga o que ofender a Constituição. Agora, prescrição e decadência não está na Constituição, está na lei. Está na lei. Entenderam? Então, ele falou, caberá às instâncias de origem. Ai, meu Deus, gente. O tema 774 do STF é cristalino quanto à impossibilidade do tribunal limitar o pagamentos atrasados em teses revisionais previdenciárias. O que o STF decidiu sobre revisão de aposentadoria? O STF decidiu assinalo ser defeso, ser proibido, né, a este colegiado adentrar a discussão relativa à determinação, no caso concreto, do marco temporal a ser adotado para o pagamento de passivos atrasados. Isso porque isso demandaria análise da prescrição, o que não se poderia fazer sem se esbarrar no exame de legislação infraconstitucional, lembra desse gesto aqui, ó, abaixo da Constituição, ou no revolvimento dos fatos e provas que são vedados nessa hipótese. Então, o tema 774 do STF já deixou isso bem claro, né, pessoal? Tá difícil a segurança jurídica, né? O STF decide uma coisa e chega meses depois, parece que não lembra o que decidiu. Não é assim. Muito bem observado aqui. Então, manutenção do voto do ministro Ricardo Lewandowski, já, pessoal. Muito bem trazido aqui pelo Dr. João Badari e pelo Dr. Diego Cheruli. Aqui tem os nossos cumprimentos pelo excelente trabalho que vem fazendo, tá, gente? Eu também tenho que saber dar os créditos, tá? Eu não quero honra, não quero glória. Toda honra e toda glória ao Senhor. José Paulo, ótimos comentários do Dr. Nakamura. Vamos fazer voto de fé para a justiça. E esse tema do STF 1102 encerre agora a favor dos aposentados da revisão da vida toda. É isso aí, senhor José Paulo. Tá chegando, tá chegando. Jurandir Barcelos, bom dia, Dr. Nakamura. Parabéns pelo trabalho. A revisão da vida toda foi ganha no STF. Pediria à mídia para que divulgassem a injustiça que estão fazendo com trabalhadores aposentados há mais de 10 anos, né? A revisão da vida toda já tem mais de 10 anos de processo. Correção da FGTS também, 10 anos de processo. Muito bem observado, senhor Jurandir. Raimundo Ivan Rodrigues, queremos a revisão da vida toda? Já! É isso aí, comenta. Se o senhor, a senhora, tá junto, tem um pouquinho de força ainda, um pouquinho de fé, um pouquinho de esperança, no mínimo. Eu sei que o senhor tem muita fé, a senhora tem muita fé. Então comenta aqui, revisão da vida toda já, porque a palavra tem poder e a gente vai ganhar esse processo. Vamos confirmar a vitória. Pessoal, comenta revisão da vida toda já. Não faz diferença. Primeiro que o algoritmo entende que a revisão da vida toda é relevante para os aposentados, é relevante para a sociedade, e ele começa a disparar mais a revisão da vida toda para que todo mundo fique sabendo o que está acontecendo. Então, até do ponto de vista prático, sim, comentar a revisão da vida toda já ajuda a causa dos aposentados, porque o algoritmo é tipo um robozinho das redes sociais, né? Ele vai colocando, né?
Por isso que agora só tem BBB, não sei o quê. Por quê? Porque é os temas que estão em alta. Mas a gente precisa fazer valer o direito dos aposentados. O Alberto Bispo de Santana, olha o que ele falou. Manda pro Zanin, Toffoli e Barroso. Eles não sabem dessa decisão. E o olhinho, né? Tipo assim, pô. É claro que ele sabe, né? Mas eu achei legal essa ironia aqui do senhor Alberto. É, né? Tem que mandar, né? Parece que eles não viram, né? Parece que eles não viram a decisão, parece que eles não viram os precedentes do próprio STF. O que está acontecendo aqui? Madalena, o INSS, o Lupe deve ter esquecido disso. Espero que saia na próxima reforma ministerial esse cidadão saia. E Eunice Neves Hirabayashi. Estou confiante, Deus, que a justiça divina, dia 1º, vamos ter boas notícias. Já estamos cansados de esperar. É isso. O aposentado está cansado de esperar. E aí, 1 hora de live, realmente, gente. Eu fico muito feliz que você tenha me acompanhado até o final. Revisão da vida toda já. Comenta, mas comenta com força, acreditando. Tá acabando já, gente. Tá acabando. Vamos juntos. A gente não pode agora, nos últimos metros da maratona, perder as forças. Depois a gente vai comemorar. Eu vou viajar ao Brasil, eu vou aí para sua cidade tomar uma água de coco, tomar um tereré, comer um churrasco aí, comer uma carne. Eu vou viajar ao Brasil, vou avisar vocês. Ó, dia tal hora, né? Vou estar em Pernambuco, em Sergipe, no Mato Grosso, no Amazonas, no Amapá, Rio Grande do Sul, Paraná, São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais. Eu vou estar em todos os estados, meus amigos. Eu quero viajar ao Brasil. Mas depois da revisão da vida toda. Faz mais de 2 anos que eu não tiro férias e eu não vou descansar agora. Estamos juntos, que Deus te abençoe grandemente. E até a próxima. Rumo à vitória!